A noite estava fria, e a chuva começava a cair em pequenas gotas que faziam a estrada reluzir sob os faróis do carro. Marina dirigia sozinha por uma rodovia deserta, cercada por florestas densas. Ela estava voltando para casa após visitar uma amiga na cidade vizinha, mas o relógio já marcava quase meia-noite. Cansada, com os olhos ardendo de sono, decidiu que seria mais seguro parar em algum lugar para descansar. Depois de alguns minutos, avistou um pequeno posto de gasolina com uma loja de conveniência. O lugar parecia abandonado, com apenas uma lâmpada piscando no estacionamento. Ela entrou na loja para comprar um café e um lanche rápido. O atendente, um homem de meia idade com uma expressão abatida, deu um leve sorriso enquanto preparava o pedido. "Está viajando sozinha?" Ele perguntou casualmente. "Sim, só quero chegar logo em casa", respondeu Marina, tentando ser educada. "Bom, cuidado na estrada. À noite, nunca se sabe quem está por aí." A frase soou estranha, mas Marina ignorou, achando que ele queria apenas puxar conversa. Ao sair, percebeu que havia um caminhão velho estacionado perto de seu carro. Dentro, um homem observava sua saída pela janela do veículo. Ele usava um boné surrado, e seus olhos brilhavam sob a luz fraca do poste. Marina sentiu um arrepio, mas forçou-se a manter a calma. Entrou no carro rapidamente, trancou as portas e deu partida. Enquanto deixava o posto para trás, olhou pelo retrovisor. O caminhão também começou a se mover. No início, ela achou que era coincidência. A estrada era a única rota naquela área. No entanto, conforme os minutos passavam, o caminhão continuava atrás dela, mantendo a mesma velocidade. Tentando afastar o pânico crescente, Marina acelerou. Talvez fosse apenas paranoia. Mas o caminhão respondeu, aumentando a velocidade. Ela virou em uma estrada secundária para testar sua teoria, mas o caminhão fez o mesmo, suas luzes altas iluminando o interior do carro. Foi então que percebeu que não era coincidência. Estava sendo seguida. O pânico tomou conta. Marina tentou manter o controle, mas o coração batia como um tambor. "Calma, é só alguém que também está indo para algum lugar", pensou, tentando racionalizar. Mas então o caminhão acelerou ainda mais e começou a colar na traseira de seu carro, piscando os faróis repetidamente. Sem saber o que fazer, Marina decidiu ligar para a polícia. Pegou o celular com mãos trêmulas, mas não havia sinal. A estrada era cercada por montanhas, e o isolamento a deixou ainda mais vulnerável. Tentou manter a calma e focar na direção. O caminhão começou a ultrapassá-la. Por um momento, achou que o motorista desistiria, mas ele desacelerou e emparelhou ao lado dela. Olhando de relance, Marina viu o homem. Ele estava sorrindo, um sorriso largo e macabro, e fez um gesto com o dedo, como se estivesse cortando o pescoço. Apavorada, Marina pisou fundo no acelerador, tentando se afastar. O caminhão a perseguiu, e a estrada parecia interminável. Finalmente, avistou uma placa indicando uma área de descanso a poucos quilômetros. Era a sua única chance. Ao chegar à área de descanso, Marina entrou rapidamente no estacionamento, mas não havia outros carros ali. O lugar era escuro, iluminado apenas por um poste solitário. Ela saiu do carro e correu para o prédio principal, que parecia ser uma mistura de banheiro público e escritório abandonado. Enquanto corria, ouviu o som do caminhão parando bruscamente e portas se abrindo. O homem estava atrás dela. Marina entrou no prédio e se escondeu em uma das cabines do banheiro, tentando controlar a respiração. O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus próprios batimentos cardíacos. Depois de alguns minutos, ouviu passos ecoando pelo corredor. Lentamente, eles ficaram mais próximos. O homem estava lá, assobiando uma melodia alegre enquanto caminhava. "Eu sei que você está aqui", disse ele, com uma voz grave e arrastada. "Gosto quando tornam as coisas interessantes." Marina sentiu o chão gelado sob seus pés e segurou a respiração. O homem começou a abrir as portas das cabines, uma a uma. Cada render parecia um grito no silêncio opressor.
Quando ele alcançou a cabine onde estava escondida, a porta se abriu lentamente, mas Marina havia escapado por baixo, rastejando para fora enquanto ele estava distraído. Agora, estava do outro lado do prédio. Correu para a saída, mas percebeu que o homem a tinha visto. Ele começou a persegui-la, sua figura imponente se movendo com rapidez surpreendente. Marina correu para a floresta ao lado da área de descanso, sabendo que suas chances eram mínimas, mas sem alternativas. A floresta era escura e densa, cada galho parecendo mãos tentando agarrá-la. O homem estava atrás dela, seus passos esmagando folhas e galhos. Ele parecia incansável, como um predador brincando com a presa. "Você não pode fugir para sempre!" gritou ele, sua voz ecoando pela floresta. Marina tropeçou em uma raiz e caiu, mas rapidamente se levantou. Estava ofegante e coberta de lama, mas continuou correndo. Após algum tempo, encontrou uma velha cabana no meio da floresta. Sem pensar, entrou e fechou a porta. A cabana estava escura e vazia, com móveis quebrados e um cheiro de podridão. Marina procurou algo para se proteger e encontrou um pedaço de madeira com um prego enferrujado na ponta. Ela se escondeu atrás de uma mesa virada, esperando. Os passos do homem ficaram mais próximos. Ele começou a bater na porta, lentamente, como se estivesse saboreando o momento. "Está se divertindo?" perguntou ele, rindo. "Por que eu estou?" A porta se abriu com um estrondo, e ele entrou, segurando uma faca longa e brilhante. Marina segurou o pedaço de madeira com força, esperando o momento certo. Quando ele se aproximou, ela atacou, acertando-o no braço. Ele gritou, mas parecia mais irritado do que ferido. Marina correu para fora da cabana, mas sabia que não podia continuar fugindo para sempre. Então, fez algo inesperado e voltou para a estrada principal, na esperança de encontrar ajuda. Sua sorte mudou quando avistou luzes à distância. Um carro vinha em sua direção. Desesperada, correu para o meio da estrada, acenando freneticamente. O carro parou, e um casal saiu, perguntando o que havia acontecido. Antes que pudesse explicar, o homem surgiu da floresta. Porém, ao ver as testemunhas, ele parou, ergueu as mãos como se estivesse desistindo e deu um sorriso perverso. "Isso não acaba aqui, queridas", disse ele, antes de desaparecer na escuridão. A polícia foi chamada, mas o homem nunca foi encontrado. Marina voltou para casa, mas sua vida nunca foi a mesma. Ela se mudou para uma cidade grande, cercada por pessoas, mas o medo ainda a assombrava. Às vezes, à noite, ela ouvia o assobio daquela melodia, como um lembrete de que ele ainda estava por aí, esperando o momento certo para continuar o jogo. A Casa da Névoa era um casarão antigo que se erguia no coração de uma floresta densa e úmida, cercada por uma atmosfera de mistério. Seu nome vinha do fenômeno estranho que a rodeava, uma névoa densa que nunca dissipava completamente, mesmo nos dias mais quentes de verão. Histórias sobre a casa circulavam na região há décadas. Diziam que aqueles que entravam nela raramente saíam os mesmos, ou, pior, jamais saíam. Miguel era um escritor em busca de inspiração. Após meses lutando contra um bloqueio criativo e a pressão de um contrato editorial, decidiu alugar a Casa da Névoa por um mês. O preço era baixo, e a localização remota parecia perfeita para escrever. Seu plano era simples: isolar-se do mundo, focar no trabalho e produzir o romance que salvaria sua carreira. Ignorou os olhares curiosos e os avisos cautelosos dos habitantes locais ao assinar o contrato. Histórias de fantasmas, pensou, rindo de si mesmo. No dia em que chegou, a névoa era tão espessa que parecia engolir seu carro. Miguel mal conseguiu distinguir a silhueta da casa, uma estrutura imponente, com paredes de pedra escura e janelas estreitas, como olhos que espionavam o mundo. Ao entrar, encontrou um interior preservado, mas marcado pelo tempo. O chão de madeira rangia sob seus pés, e o ar tinha um odor peculiar, uma mistura de mofo e algo metálico. Ele escolheu o escritório como seu refúgio principal, uma sala ampla com uma grande janela que dava para a floresta. Ali, colocou sua máquina de escrever e começou a organizar suas anotações. As primeiras noites foram tranquilas.
Miguel explorou os cômodos, encontrando móveis antigos, quadros empoeirados e até uma biblioteca repleta de livros encadernados em couro, muitos deles em línguas que ele não reconhecia. A única coisa que o incomodava era o silêncio. Não era um silêncio comum, mas um vazio opressivo, como se a casa estivesse segurando a respiração. Na terceira noite, Miguel acordou com um som distinto, passos lentos e pesados vindos do andar de baixo. Pensando que fosse um animal, desceu com uma lanterna, mas não encontrou nada. A porta da frente estava trancada, e todas as janelas estavam fechadas. Ainda assim, os passos continuavam a ecoar pela casa. Ele tentou ignorá-los, atribuindo-os ao cansaço e à imaginação. Na manhã seguinte, Miguel percebeu algo estranho. Sua máquina de escrever, que ele sempre deixava no centro da mesa, estava fora do lugar. Além disso, havia uma frase digitada na folha de papel: "Você não está sozinho." Um calafrio percorreu sua espinha. Tentando manter a calma, convenceu-se de que talvez tivesse escrito aquilo sem lembrar, talvez durante um lapso de sono. Os dias seguintes trouxeram acontecimentos mais perturbadores. As sombras pareciam se mover nas paredes, acompanhando-o como predadores silenciosos. Vozes baixas sussurravam seu nome, e objetos desapareciam para reaparecer em lugares impossíveis. Uma noite, enquanto escrevia, sentiu um toque gelado em seu ombro. Virando-se rapidamente, não viu ninguém, mas a cadeira atrás dele balançava ligeiramente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Determinado a entender o que estava acontecendo, Miguel começou a investigar a história da casa. Encontrou registros na biblioteca local. A propriedade fora construída no século XIX por um homem chamado Elias Montfort, um magnata excêntrico fascinado pelo ocultismo. Diziam que Montfort realizava rituais na casa, em busca de imortalidade. Porém, ele desapareceu misteriosamente, junto com sua família, deixando a casa abandonada por décadas. Miguel também encontrou menções a um diário perdido de Montfort, supostamente escondido na casa. Intrigado, passou horas vasculhando cada canto, até que, no porão, encontrou uma pequena porta atrás de uma estante. Dentro, havia uma sala escondida, com paredes cobertas de símbolos estranhos e um altar no centro. Sobre o altar, encontrou um livro grosso, coberto de poeira, e o diário de Elias Montfort. O diário era um relato inquietante. Montfort descrevia experimentos macabros e rituais que envolviam sangue e sacrifícios. Ele acreditava que a casa era um portal para outra dimensão, um lugar onde o tempo e a morte não existiam. Nas últimas páginas, Montfort afirmava ter conseguido abrir o portal, mas ao custo de algo que ele chamou de a sanidade da alma. A última anotação dizia: "Estamos presos. Sempre estaremos." Naquela noite, Miguel começou a escrever freneticamente, como se uma força invisível o estivesse guiando. Ele sentia que as palavras fluíam por ele, mas não eram suas. Sua história tomava forma sozinha, cheia de imagens perturbadoras e detalhes que ele não conseguia explicar. Cada vez que parava para descansar, ouvia os passos se aproximando, mais altos e mais insistentes. Então, veio a noite em que Miguel descobriu a verdade. Enquanto escrevia, a névoa começou a entrar pelas frestas das janelas e portas, invadindo o escritório. Formas humanas começaram a se materializar na névoa, figuras pálidas com olhos vazios, sussurrando em uníssono: "Junte-se a nós." Miguel tentou fugir, mas a porta estava trancada, como se a casa tivesse vida própria. Ele correu para o porão, buscando o diário de Montfort na esperança de encontrar uma maneira de sair. Ao abrir o diário, uma página antes em branco agora estava preenchida e apenas um sacrifício pode libertá-lo. No altar, Miguel encontrou uma adaga enferrujada, com a lâmina coberta de símbolos. Ele sentiu um impulso irresistível de usá-la, mas algo dentro de si resistiu. O som dos passos ecoava novamente, descendo as escadas, mais perto a cada segundo. Naquele momento, Miguel percebeu que não estava apenas lidando com fantasmas ou alucinações. A casa era uma entidade viva, alimentando-se do medo e da sanidade de seus habitantes. Ele sabia que, se não escapasse agora, nunca mais sairia. Desesperado, Miguel ateou fogo ao diário e à sala do porão. As chamas rapidamente se espalharam, consumindo os símbolos e a névoa.
Enquanto a casa queimava, ele ouviu os gritos das figuras na névoa, agora agudas e desesperadas. Correndo para fora, Miguel mal teve tempo de olhar para trás antes de a casa desmoronar, tragada pelas chamas. Quando os bombeiros chegaram, encontraram Miguel sentado no meio da estrada, tremendo, mas vivo. A casa da névoa havia desaparecido para sempre, mas Miguel sabia que as marcas daquele lugar jamais o deixariam. As noites seguintes foram preenchidas por pesadelos, e, mesmo acordado, ele ainda podia ouvir os sussurros: "Você nunca estará sozinho." Em uma noite fria e sem luar, Clara dirigia por uma estrada deserta no interior, cercada apenas por florestas densas e sombras ameaçadoras. Ela estava voltando de um retiro de trabalho, e seu GPS indicava que aquele era o caminho mais rápido para casa. O asfalto parecia interminável, e a sensação de isolamento a deixava inquieta. O rádio não funcionava, e a única companhia era o som dos pneus no asfalto e o barulho ocasional do vento nas árvores. Por volta das 10 da noite, Clara avistou algo à frente. Um carro parado no acostamento, com o capô levantado e o pisca-alerta ligado. Próximo ao veículo, um homem acenava desesperadamente com uma lanterna. Ele usava um casaco escuro, e a luz tremulava em suas mãos. Relutante, Clara diminuiu a velocidade. Embora estivesse nervosa, sentiu-se culpada por ignorar alguém em apuros. Ao parar ao lado do homem, abaixou o vidro apenas o suficiente para falar. "Está tudo bem? Precisa de ajuda?" O homem sorriu, mas havia algo estranho em sua expressão. Seus olhos pareciam um pouco vazios. "Minha bateria morreu", disse ele, sua voz baixa e rouca. "Você pode me dar uma carona até a cidade?" Clara hesitou. A cidade mais próxima estava a pelo menos 40 minutos, e algo em sua postura fazia-se sentir desconfortável. "Desculpe, não posso. Mas posso ligar para alguém para ajudá-lo", respondeu ela, já fechando o vidro. Antes que ela pudesse acelerar, o homem deu um passo à frente e bateu na janela. O susto fez Clara pisar no acelerador, deixando o homem para trás na escuridão. Enquanto olhava pelo retrovisor, viu a lanterna cair ao chão e o homem começar a correr atrás do carro, seus movimentos rápidos e estranhamente descoordenados. Os minutos seguintes foram um borrão de ansiedade. Clara acelerou o máximo que podia, mas o medo parecia grudar em seu peito. Foi só um maluco, pensou, tentando se convencer de que estava a salvo. Porém, quando finalmente começou a se acalmar, avistou faróis no retrovisor. Um veículo vinha rápido, mais rápido do que deveria em uma estrada tão sinuosa. Era o carro do homem. O veículo aproximou-se, e Clara notou que ele estava usando a lanterna para fazer sinais, balançando-a pela janela aberta. Agora, ela sabia que aquilo não era um pedido de ajuda. Era um jogo. Ele queria assustá-la. E estava funcionando. Clara tentou acelerar, mas o carro do homem a seguia como uma sombra, mantendo-se colado a ela, faróis altos ofuscando seus olhos pelo espelho. Quando achava que ele a ultrapassaria, ele desacelerava, como se saboreasse o momento. Após alguns minutos de perseguição, Clara viu uma saída para uma estrada secundária. Sem pensar duas vezes, virou o volante e entrou na pista de terra. O carro chacoalhou violentamente nas pedras soltas, mas ela continuou. Por alguns segundos, pareceu ter conseguido despistá-lo. O silêncio voltou, exceto pelo som do motor do próprio carro e da respiração pesada. Então, seus faróis iluminaram algo adiante, uma cabana abandonada. Ela freou bruscamente e olhou ao redor. Não havia sinal do homem, mas a sensação de ser observada era sufocante. Decidiu parar e desligar as luzes para se esconder. Sentia-se idiota por não ter ligado para a polícia antes, mas a bateria do celular estava quase acabando, e o sinal era péssimo. Enquanto respirava fundo, tentando organizar os pensamentos, viu algo que a fez congelar. A lanterna. A mesma luz tremulante, agora surgindo entre as árvores à sua esquerda. O homem estava ali, andando lentamente em sua direção. Ele não corria, mas cada passo parecia calculado, predatório. Clara tentou dar partida no carro, mas o motor engasgou.
Seu coração batia tão forte que parecia um tambor. Ela tentou novamente, mas o veículo não respondia. A lanterna estava mais próxima agora, iluminando o capô do carro. Sem opções, Clara pegou o celular e correu em direção à cabana. A porta rangeu ao ser aberta, e o interior estava escuro e frio. Havia móveis cobertos de poeira, teias de aranha nos cantos e um cheiro rançoso no ar. Ela se escondeu atrás de um velho sofá e tentou ligar para o número de emergência. Sem sinal. Do lado de fora, os passos do homem se aproximavam. Ele estava assobiando uma melodia desconexa, o som penetrando as paredes finas da cabana. A luz da lanterna dançava pelas janelas quebradas, invadindo o espaço onde Clara estava escondida. Ela segurou a respiração enquanto o som de madeira rangendo indicava que ele havia entrado. Seus passos ecoavam lentamente, explorando cada canto. "Eu sei que você está aqui", disse ele, com uma voz quase brincalhona. Clara agarrou um pedaço de madeira solto do chão, sua única arma improvisada. O homem continuava a assobiar, aproximando-se do sofá. Quando a lanterna iluminou seu rosto, Clara percebeu que ele estava sorrindo, um sorriso largo e insano que a fez estremecer. Quando ele deu a volta no sofá, Clara não pensou. Ela golpeou com toda a força, acertando o homem na lateral da cabeça. Ele caiu, mas começou a rir, como se aquilo fosse apenas uma diversão para ele. Clara aproveitou o momento para correr. Do lado de fora, a escuridão parecia ainda mais opressiva, mas ela viu algo que lhe deu esperança, uma estrada iluminada à distância. Ela correu o mais rápido que podia, seus pulmões queimando e o som do homem se levantando ecoando atrás dela. Ao alcançar a estrada, viu faróis se aproximando. Um caminhão. Clara correu para o meio da pista, agitando os braços. O motorista freou bruscamente e saiu para ajudá-la. Antes que ela pudesse explicar, o homem surgiu da floresta, parado na beira da estrada, sua lanterna agora apagada. Ele apenas olhou para Clara, inclinou a cabeça e deu um passo para trás, desaparecendo entre as árvores. A polícia foi chamada, mas nunca encontrou o homem da lanterna. Clara voltou para casa, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Toda vez que ela dirigia à noite, sentia que ele estava lá, escondido na escuridão, esperando. Porque, para ele, o jogo ainda não havia terminado. A casa de pedra ficava no alto de uma colina isolada, cercada por um vasto campo de trigo dourado que balançava ao vento como uma maré viva. Construída no final do século XIX, o imóvel era uma obra imponente, com paredes grossas, janelas arqueadas e uma torre no lado leste. Durante anos, ficou vazia, negligenciada e coberta de histórias obscuras. Alice e Marcos, um casal recém-casado, procuravam um lugar tranquilo para se estabelecer. Alice sempre sonhara com uma vida no campo, longe da agitação da cidade. Quando encontraram o anúncio da casa, a oferta era irresistível, espaçosa, com vastas terras e um preço surpreendentemente baixo. Apesar das advertências dos poucos moradores da região, decidiram se mudar. Superstições de gente do interior, disse Marcos, minimizando os rumores. No dia da mudança, o céu estava cinza, e o vento soprava com força, fazendo os campos de trigo dançarem de forma inquietante. Ao entrar pela primeira vez, Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar na casa era pesado, e o silêncio parecia profundo demais. Marcos, por outro lado, estava animado. Um pouco de reforma, e este lugar será perfeito, exclamou. Os primeiros dias foram relativamente normais. Durante o dia, Alice organizava os cômodos, enquanto Marcos cuidava da instalação elétrica. Porém, à noite, o ambiente parecia mudar. A casa ficava fria, mesmo com o aquecedor funcionando. Alice começou a ouvir ruídos sutis, passos no corredor, sussurros quase inaudíveis, e ocasionalmente, uma batida suave na porta do quarto. Marcos atribuía tudo ao ajuste natural da casa velha, mas Alice não estava tão convencida. No quinto dia, enquanto explorava o sótão, Alice encontrou uma porta escondida atrás de uma pilha de caixas velhas. A madeira estava carcomida, mas ainda segurava uma tranca enferrujada. Depois de algum esforço,
conseguiu abrir a porta, revelando um pequeno quarto. O espaço estava repleto de móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha. No centro do cômodo, havia uma cadeira de balanço virada para uma janela que dava para o campo de trigo. Ao se aproximar, Alice percebeu que havia algo no chão, um diário, sua capa de couro rachada pelo tempo. Naquela noite, Alice leu o diário. Pertencia a uma mulher chamada Helena, que viverá na casa nos anos 1890. As primeiras páginas eram cheias de relatos sobre a vida cotidiana, o cultivo dos campos, as festas na aldeia e os desafios da época. Mas, à medida que avançava, o tom das entradas mudava. Helena começara a relatar presenças invisíveis na casa. Ela mencionava ouvir vozes à noite, sentir mãos invisíveis em seus ombros, e eventualmente, ver figuras escuras ao pé da cama. A última entrada dizia apenas, "Eles querem me levar." No mesmo instante em que Alice fechou o diário, ouviu um som. Um leve render. Virando-se, viu a cadeira de balanço no canto do quarto começar a se mover sozinha, lentamente, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Seu grito fez Marcos correr para o quarto. Ela contou o que aconteceu, mas ele atribuiu a uma corrente de ar ou à sua imaginação. "Você está se deixando levar pelas histórias deste diário", disse ele, guardando o objeto em um armário. Naquela noite, ambos foram acordados por um barulho alto. Algo havia caído no andar de baixo. Marcos desceu para investigar e encontrou a mesa da sala virada, como se tivesse sido jogada com força por algo ou alguém. Antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás dele. Virando-se rapidamente, não viu nada, mas o ar ao seu redor parecia mais denso, mais frio. Os dias seguintes foram um inferno. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com violência, e a torre do lado leste, que sempre estivera trancada, começou a emitir um som estranho, como um lamento abafado. Alice se recusava a ficar sozinha, e Marcos começou a se irritar com a situação. Em uma noite de tempestade, decidido a acabar com a tensão, ele subiu até a torre para investigar. No topo, encontrou uma sala circular com paredes cobertas de símbolos estranhos, desenhados em carvão. No centro, havia um círculo marcado no chão, e, dentro dele, uma boneca antiga, com olhos de vidro que pareciam segui-lo. Quando ele pegou a boneca, um grito agudo preencheu a sala, como se o próprio ar estivesse gritando. Marcos correu escada abaixo, mas algo parecia segui-lo. Sentia uma presença gelada em seus calcanhares. Alice, desesperada, lembrou-se do diário. Decidiu lê-lo novamente, procurando alguma pista para entender o que estava acontecendo. Na última página, escondida entre as folhas, havia um pedaço de papel solto, com uma frase escrita: "Queime o círculo antes que seja tarde." Marcos e Alice, aterrorizados, correram para a torre com um galão de gasolina. Ao despejarem o líquido no círculo e riscarem o fósforo, um grito ensurdecedor ecoou pela casa. As paredes tremiam, e uma sombra negra surgiu do chão, agitando-se como fumaça viva. Antes que pudessem correr, a sombra investiu contra eles, apagando as luzes e os jogando no chão. Quando acordaram, estavam do lado de fora da casa, na beira do campo de trigo. A casa de pedra, no topo da colina, estava em chamas, suas paredes grossas cedendo ao calor. O casal deixou a propriedade naquela mesma noite, levando apenas o que conseguiram carregar no carro. Nunca mais voltaram, mas Alice continuava a ter pesadelos. Às vezes, em seus sonhos, via a torre da casa intacta, e a cadeira de balanço ainda se movendo, lentamente, como se aguardasse a próxima visita.